pediu para mim, falei, cara, isso não é meu, eu criei essa palavra, mas não Exato. veio por acaso, não é. É uma palavra que na hora me saiu e criou. E hoje é totalmente perfeito. Perfeito. A gente usa também, professor. Então, aí eu estudando isso aí. Depois, eu comecei a trabalhar na universidade, peguei os produtores grandes ali e trabalhava com solo. E comecei a notar, puta, eu faço com solo, mas e a planta? E a planta, cara? Aí eu comecei a estudar planta, estudando nutriente. E meu irmão era agrônomo também, aqui no Mato Grosso. Uhum. E um dia eu vim para o Mato Grosso visitar meu irmão, olhar a lavoura. Estava começando o plantio de soja no Mato Grosso. E aí eu andava com meu irmão olhando a lavoura ou com uma agrônoma que era da cooperativa chamada, né, Coopercana. Uhum. E o primeiro sojinha. E eu fui olhar uma soja que tinha um japonês lá, um baixinho desse tamanho. E eu tinha professor na faculdade. E a gente ouve o professor como aquilo ser Verdade absoluta. Aí eu cheguei lá e o cara tava com uma Atsuta, parecia um quero batendo asa, meio daqueles tocos lá, clicando, assim, ó, né? Não tava lente. Pedi pra ele, o que tu tá aplicando aí? Micronutriente. O quê? Meu professor, depois falar o nome, ele sabe o que é. Micronutriente não funciona, é coisa de picareta. Tu tá botando dinheiro fora. Ele olhou pra mim assim. Pegou um facão, foi lá, cortou 4 hastas assim de fumo bravo, chama de maqueta, aquela vizinha, cortou, viu o trator vinha vindo, pegou uma loninha da caminhonetinha dele, assim, botamos ali, passou, virou a volta, foi pra lá, tirou a loninha, lonou e cravou os 4 paus. Daqui uma semana tu vem ver aqui. E lá quando eu estava no Mato Grosso, cara, a luz ia até meia-noite, depois cortava a luz, que era motor, e depois só às 6 da manhã. Aí um dia, depois disso, eu esqueci, correndo lá, né, jovem. Ele me passou, nós estávamos na beira de um bar, tomar uma cervejinha, porque ele dormia bem, né? Carregava as baterias, a gente carregava o ventilador na bateria de dia para de noite ter o ventilador por causa do calor. Foi lá olhar? Digo, não, ele passou assim e voltou, o japonês. Então é o seguinte, o que aconteceu? Me chamou e disse assim, amanhã cedo eu te pego lá para tu olhar. Cara, era escuro, na porta, que diabo? Vamos lá, eu já botei a roupa ligeira ali, quando eu fui lá, cheguei na lavoura, parecia um açude lá, amarelo, soja, assim. Aonde tinha botado a loninha. Aonde eu tava a loninha. Ó, fiz professor teu que não sabe bosta nenhuma. Eu digo, caralho. Do mesmo modo que pra você foi o livro, foi uma mudança, que pra mim aquilo foi a minha mudança. Entendeu? Do mesmo modo que te dá um livro pra estudar, coisa e tal. Aí teve mais um senhor que foi importante quando o senhor teve lá naquela empresa. Eu vou contar essa pra depois o senhor termina onde é que o senhor foi, mas é importante essa história. O professor que me abriu os olhos de estudar célula, mitocôndria, Tá, mas olha bem, nós tava lá na Golfinho e eu tinha um cliente e cara, eu lembro tão bem daquela cena, e nós tava numa sala assim na frente ali e ele dizia assim, não, a gente colhe bem na parte plana, na ladeira não colhe e lá embaixo colhe. E eu mostrei, nós tinha feito as análises, porque eu já tinha, que porcaria, por que não colhe? E eu lembro bem que o professor falou assim, olhou aquele negócio e falou, faz o seguinte, aplica 1 litro de boro nessa parte plana. Na parte ladeira. Só isso. E daí depois, no outro ano a gente fez isso, né? Daí era o boro lá da Sol lá. Boro Sol. E cara, emparelhou, Matheus. No outro ano eu disse, e aquilo então, daí com o livro, a história toda, e a gente acabou. Aí voltando ao japonês daquilo, quando eu voltei de lá, no Mato Grosso, eu fui na biblioteca, eu estava na faculdade ainda, não tinha formado. Eu fui na faculdade e comecei, porque na faculdade, na época, nós tinha livros que tu tinha que marcar horário, porque não tinha mais de um livro. Então o cara ia lá, eu quero assistir, 1 hora. E a gente fazia uma estratégia boa, né? Porque ele pegava assim, ó, eu ia estudar 2 horas, eu ia lá contigo, botava eu 1ª hora, 2ª hora você, e você não ia. E só ia o cara a 3ª hora atrás, então tu estudava 2 horas, entendeu, né? Eu tinha essas tretas. E comecei a estudar, porque a faculdade não deixava fazer fotocópia. De vez em quando nós fazíamos assim, entrava entre 2, com o livro e tal, te dava o livro, tu saía lá fora, voltava, com o outro, entregava de volta, fazia as fotocópias. Até isso depois aquela fotocópia passava, né? Então, eu comecei a estudar o quê? Micronutriente. E aí eu fui convidado, na época, um amigo meu já falecido, um colega meu, porque ele começou a trabalhar com fruta ali em Vacaria, Randon Alimentar. E esse colega meu começou a trabalhar com fruta, ele tinha uma empresa chamada Pomigra. Ele sabia que eu disse, Fernando, vem aqui. Aí eu cheguei lá e comecei a andar, isso, porque eu estava entendendo a nutrição. E eu só não fui ser sócio dele porque ele
bebia e cheirava. Não era meu padrão. Ele ficou rico. E 1 ano atrás, a minha filha já teve um encontro da turma, lá em Florianópolis, chegou numa mansão, ele com um Ferrari. Ó, teu pai ia ser dono de tudo isso aí, porque ele sabia mais do que eu. A minha filha fala isso aí. Na época, por quê? Porque eu dei os promos. Então, o que eu comecei a estudar? E aí, quando eu comecei a trabalhar nas lavouras, eu não fazia só o beabá, que era calcário, fósforo, potássio. Eu começava a vir as empresas de São Paulo mandar meus micros, e eu fazia as formulações. Eu comprava matéria-prima lá, comprava esse, e fazia os mix para o produtor. E era na propriedade dele fazer mix. E aí, quando eu fui para a fruta, eu comecei a trabalhar com hormônio. E o primeiro hormônio que eu tive, primeiro contato, chamava-se Progibe, é uma giberelina, para quebrar dormência e tal. Aí eu fui trabalhar com os outros, com um monte de zeatina, um monte de tareco lá. Para você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.